Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como fazer animação. Um processo muito simples, bem artesanal, mas que vocês vão gostar muito de fazer em casa, tá? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês agora o passo a passo de uma animação. Como assim animação? Não dessas que a gente vê na Disney, que a gente vê tão produzidas por aí, mas assim, como esse bloquinho aqui, ó, que quando nós olhamos quadro a quadro, nós vamos ver imagens muito simples, tá? Mas à medida que nós fazemos esse bloquinho, né, folhear esse bloquinho com muita rapidez, esse bloquinho então vai nos mostrar todo um processo de animação, tá? Quadro a quadro. Nós vamos fazer um processo simples. Aqui a gente tem bloquinhos que tem à venda, né? Que depois vocês podem até comprar, são historinhas muito legais para a gente ver. O que a gente vai usar é um bloquinho simples, um bloquinho tipo esses aqui de rascunho, que nós compramos em qualquer livraria, uma média de R$ 5 cada bloquinho desses, e vamos usar também a canetinha preta, qualquer marca, qualquer caneta, de preferência uma ponta fina. Então eu vou tentar compartilhar com vocês agora um arquivo que eu fiz para que vocês possam ver bem calmamente e detalhadamente o que eu quero explicar para vocês, que é uma animação em 10 passos, tá? Nós vamos aprender a fazer uma animação simples em 10 passos. Bom, o nosso primeiro passo é, então, conseguir esse bloquinho que eu falei para vocês. Agora vamos às dicas básicas da animação. Dicas básicas: use sempre um bloco com páginas bem fininhas. A gramatura do papel, que eu quero dizer, tá? Não é a largura do bloco, é aqui, ó. A gramatura do papel, quanto mais fininha, melhor, por causa da transparência, certo? Então, usa sempre um bloquinho com páginas bem fininhas e eles são bem baratinhos. Contorne com caneta preta sempre o teu desenho depois. O exemplo que eu vou mostrar agora, eu fiz direto com a caneta preta, mas se vocês quiserem detalhar, se vocês quiserem fazer um cenário mais detalhado, vocês podem fazer primeiro a lápis, depois passa a caneta preta e depois apaga. Por que a caneta preta? Porque a caneta preta vai deixar vocês com mais visibilidade sobre a transparência, tá? A partir do momento que eu vou folhear aqui, ó, eu vou conseguir ver a página de trás, tá bom? Quanto mais detalhado forem os movimentos, mais natural vai ser a tua animação. Ou seja, se eu vou fazer aqui um bonequinho bem simplesinho, ó, bem simplesinho, eu estou fazendo esse bonequinho. Aí o próximo que eu vou fazer, quando eu virar a folha, eu mudei as perninhas dele, mas é o mesmo bonequinho. Eu não posso incluir um outro agora aqui, tá? Então eu vou fazer o mesmo bonequinho, vou mexer um pouco nas perninhas, nos bracinhos. Então, quanto mais detalhado, se eu ainda tiver como fazer somente um posicionamento, um braço vai mexer primeiro, depois o outro braço, vai ficar mais legal ainda. Quanto mais detalhado, mais natural vai ser o movimento depois, tá? Para não parecer muito quebradinho, muito robótico, certo? Tente colorir sempre alguma parte da imagem. Aqui no caso, eu fiz só um quadro, eu colori esse último quadro aqui, tá? De vermelho. Então seria legal todos os fundos eu colocar o vermelho. Isso vai dar uma impressão mais legal para a imagem, vai dar uma sensação de movimento, vai ajudar muito na sensação de movimento, tá? Sempre faça um pequeno enquadramento no bloquinho, ó. Então sempre vai fazer deixando sempre uma margem, ó, aqui em volta. Aqui também é legal que tem esse espaço, não precisa ser tanto, tá? Mas porque quando a gente vai folhear o bloquinho, é legal que tenha essa margem tanto dos lados, quanto embaixo, quanto na parte de cima, tá? Começa de trás para frente, então é sempre do final. Claro que não precisa ser da capinha aqui de trás. Eu posso começar deixando um peso aqui, ó. Começo aqui umas 5 folhinhas e eu começo a fazer, tá? Mas é sempre de trás para frente, para que isso ajude, então, nessa transparência, certo? Essas são umas dicas para vocês, as dicas básicas. Agora vamos ver passo a passo.
Primeiro passo, então, escolha um bloquinho bem simples e com folhas transparentes, como eu expliquei, certo? Segundo passo, comece na última página para fazer sua animação. Então, sempre lá no final, tá? Não precisa ser bem na última, mas lá para o final. Terceiro passo, use uma caneta preta para reforçar o traço do seu desenho. Quarto passo, faça uma moldura para colocar o seu desenho, que é esse espaço ali onde eu vou colocar o meu personagem dentro. Isso vai fazer com que eu estabeleça sempre o mesmo enquadramento e mais adiante vocês vão ver quando eu quiser fazer o bonequinho sair de cena, tá? Aí quando eu quiser fazer esse bonequinho sair de cena, vai ficar legal porque eu vou ter esse enquadramento. Se eu usar toda a folha do bloquinho, o meu trabalho ainda vai ser maior. Fica lindo, fica muito legal, mas para o início vamos começar da forma mais simples, certo? Próximo passo, então, que nós vamos ver agora é, com o auxílio de uma luz externa, vocês podem usar o telefone, tá? No telefone, se vocês forem usar, vocês vão assim, ligar o telefone e vão colocar o telefone ou no aplicativo de recados, no aplicativo de agenda, no Word, onde fique branco. Não adianta eu usar com a lanterna, porque a lanterna vai me dar um foco, mas não vai me dar a luz total na minha página, tá? Então, com auxílio de uma luz externa, o telefone, vocês vão colocar embaixo, tá, da folha, que é assim, vão colocar aqui embaixo, e isso vai dar essa luz para que eu possa, então, ver bem a imagem. Não a primeira eu posso fazer livremente, mas quando eu sobrepor a página, tá? Então, vai colocar a moldura, o primeiro passo pode fazer a moldura em várias folhas. Já faz a moldura direto em várias folhas. Aí depois começa lá de novo, lá do final do bloquinho, começa a fazer o personagem dentro da moldura, tá? Sexto passo, então, ó, eu vou fazer um bonequinho. Eu coloquei um bonequinho bem simples, eu centralizei esse bonequinho no meio da minha moldura e fiz um posicionamento bem aberto para que eu possa mudar isso e ficar bem clara essa mudança, tá? Aqui, então, eu estou sugerindo mais uma vez que a mudança seja mínima, que vocês não precisem, né, fazer colocar dois, três personagens na cena e mover todos. Se for dois, três personagens, movam um, depois o outro, assim a gente vai ter movimento o tempo todo na cena, tá bom? Sétimo passo, ó, dá para ver com a transparência do tablet ali, dá para ver direitinho onde estava a perninha na primeira página mesmo é o enquadramento, a segunda página, então, onde eu fiz o bonequinho, essa é a terceira página, onde eu sobrepôs, usando a luz do tablet, né, aí eu consigo ver melhor essa transparência, eu sobrepôs e eu troquei o posicionamento dos braços, como vocês podem ver ali, ó, acompanhem o cursor, ó, o bracinho, antes lá ó, na transparência para baixo e agora para cima, a mesma coisa desse, e a perna, a mesma coisa, tá? Então, vai sobrepondo a página e vai dentro deste enquadramento, trocando o posicionamento do personagem, tá? E olha só, para que o personagem se mova para fora do quadro, aquilo que eu falei antes, uma dica bem legal é que vocês, olha ali, a página 6. A página 6 eu já fiz o bonequinho de lado. O que, que eu fiz depois? Eu sobrepôs no bloquinho, né? Eu virei a página no bloquinho e eu copiei de novo a página 6. A página 6, então, eu tirei do bloquinho, tá? Tirei do bloquinho e quando eu sobrepôs de novo, quando eu coloquei por baixo de uma folha em branco, eu coloquei ela descentralizada da moldura. Então é mais ou menos isso aqui. Ó. A moldura está aqui, a página seguinte vem bem em cima da moldura, tá? E na página 6, ó, a página 6 estava aqui, eu coloquei a folha um pouquinho mais para cá, ó, e eu coloquei a página em cima. Quando eu coloco a página em cima, olha só, a moldura eu respeito, eu continuo com a mesma moldura,
Mas eu descentralizo o boneco e eu vou copiar o bonequinho como se ele tivesse um pouquinho mais para fora do quadro, tá? Nós vamos ver isso no quadro a seguir. Olha só. Então, olha, acompanhe o cursor. Ó, aqui, ó, dá para ver na transparência que eu descentralizei a moldura. Então, o bonequinho que estava centralizado, ele já veio um pouquinho mais para o lado. Claro que na sequência eu já tinha feito o meu bonequinho ir virando, ficando de lado, tá? Então, aqui a moldura tem esse espaço aqui. E aí, aqui o boneco, então, vai ser desenhado. Vejam que ainda falta, né, para ele chegar nessa parede de enquadramento, ainda falta. Mas eu tenho que fazer isso lentamente. Então, aqui eu vou, né, copiar o meu bonequinho e vou depois, no último quadro, aí eu já vou colocar ele encostado na parede do enquadramento. Vou mostrar aqui para vocês como ficou o quadro dele no ladinho da parede, ó. E eu não sei se vocês conseguem ver, ele está do ladinho da parede, mas não chegou na parede ainda. Tá? E no último quadro, ele então já está na parede do enquadramento, tá? O quadro a seguir, como vocês podem ver, é esse que eu estou mostrando para vocês. Ele está na parede do enquadramento, dando a ideia de que ele está saindo do quadro, certo? Então, se eu quiser agora ainda fazer um outro quadro, eu posso tirá-lo do enquadramento e posso modificar essa mesma folhinha que eu fiz de cópia, tá? Modificar fazendo um outro personagem e começar a colocar no enquadramento de fora para dentro, dando a ideia, então, que está chegando mais gente na minha animação. Eu espero que vocês tenham gostado. Não dá muito para ver por aqui, mas a historinha, ó, o personagem, né? E aí ele vai mexendo, tá? Isso vai acontecer, claro, eu tenho que apoiar sobre uma mesa e eu vou folhear assim, tá? Ó, aí eu consigo ver quadro a quadro. Uma animação, ela tem 30 quadros para fazer 1 minuto, né? Então seriam 30 movimentos para que eu tenha 1 minuto de animação. É uma ideia que a gente tem que ter, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijão!